E aí, senhores, boa tarde. E aí, vamos lá, vamos começar o Happy Hour de hoje. Eu separei para vocês só questões barra pesada de ato administrativo, certo? Então aqui vai ser só ato administrativo, que é para quando a gente terminar essa aula, todo mundo sair chorando, certo? Na verdade é para todo mundo sair feliz, porque essas questões que a gente vai trabalhar hoje agora aqui, certo? Bem como aí o pessoal que está em casa assistindo vai conseguir resolver e compreender toda a complexidade da matéria ato administrativo, certo? Vocês já receberam o material, vocês já imprimiram, e aí nós vamos trabalhar algumas questões. Eu separei questões que trabalham circunstâncias diversas de ato administrativo, e a gente vai ver. A primeira questão que nós temos é uma questão do ano 2015, certo? Do TRT, da 9ª região, de técnico judiciário da área administrativa. Veja só. O atributo do ato administrativo que permite que ele seja posto em execução pela própria administração pública sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Maria Silva Zanella de Pietro, 28ª edição, página 243. Aí a banca colocou esse conceito, conceituou, colocou essa delimitação e a partir daí pede para que você consiga identificar que atributo é esse. Olha só o que nós temos aqui, o que é que acontece com relação ao ato administrativo. Com relação a ato administrativo, nós temos o seguinte: nós temos, de um lado, os requisitos ou elementos de validade, que são eles são 5: competência, finalidade, forma, motivo e o objeto. E ao lado nós temos aqui os atributos do ato. E os atributos do ato são 4: presunção de legitimidade, auto, executoriedade, tipicidade e imperatividade, ou pode cair na tua prova com um sinônimo chamado de coercibilidade. De uma forma muito breve, muito rápida, para a gente conceituar somente esses daqui, que esses daqui nós vamos verificar no transcorrer das outras questões. Aqui o que é que nós temos? A presunção de legitimidade. Quero dizer para vocês o seguinte: a administração pública, ela tem como fonte primária e vinculante do direito administrativo a lei. Então ela só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa se a lei assim estipular, se a lei assim permitir, se a lei assim deixar que ela adote essa ou aquela postura. Então a lei, enquanto elemento do ato administrativo, enquanto fonte do direito administrativo, aponta essa conduta, aponta essa necessidade da administração pública agir ou deixar de agir de acordo com o que se encontra na lei. Essa previsão da lei enquanto fonte do direito administrativo traz uma consequência relevante, que é colocar como alicerce fundamental do direito administrativo o princípio da legalidade. E esse princípio da legalidade determina ter o mesmo conteúdo, fazer ou deixar de fazer as coisas que a administração assim precisa fazer de acordo com a estrutura da lei, de acordo com a estrutura legal. Mais à frente, aqui na parte de atos administrativos, nós temos o elemento competência, que é o conjunto de atribuições que um órgão ou servidor público ele vai ter, e essas atribuições e esse conjunto de circunstâncias que ele tem que atuar é a própria lei que vai dizer como e onde ele vai fazer. Então nós temos a lei prevendo, estipulando a conduta da administração pública, o princípio da legalidade estabelecendo o seu alicerce,
o elemento do ato administrativo chamado competência dizendo o que é que ele faz. Significa dizer, então, que o que ele vai fazer tem que ter sua correspondência onde? Na lei. Então, o que ele faz, ele não tem muita liberdade. Ele faz aquilo que se encontra na lei. Então, quando ele faz isso que se encontra na lei, pressupõe que o que ele faz, ele é adequado à legislação. Então, nós temos uma presunção de legitimidade, que o que assim ele faz está de acordo com a lei. Esse é um conceito básico, porque eu trouxe algumas questões para trabalhar todos os elementos da presunção de legitimidade. A autoexecutoriedade, por sua vez, é o atributo do ato administrativo que tem como conceito e conteúdo a seguinte lógica. Olha, eu, administração, eu poderei adotar posturas e atos sem precisar da autorização do Poder Judiciário. Então, eu, administração pública, vou assim adotar essas posturas sem precisar de autorização de outro poder. Essa é a autoexecutoriedade. E nós temos um ponto curioso, principalmente para aqueles candidatos que almejam um concurso da Polícia Rodoviária Federal, bem como aqueles que vão fazer PF, que o edital vai sair amanhã, na sexta-feira. Hoje é quem? Na sexta-feira, depois da manhã. Vai sair amanhã? Vai sair amanhã, na quinta-feira, que é o seguinte, aconteceu agora, recentemente, uma crise enorme, a crise dos caminhoneiros, que fez com que todas as vias ficassem paralisadas. E aí, a Advocacia Geral da União, que representa o Estado brasileiro, entrou com ações na Justiça solicitando o desbloqueio das vias. Veja só o que alguns juízes federais apontaram. Olha, União, você não pode solicitar o desbloqueio das vias porque você aqui está diante da autoexecutoriedade dos atos administrativos. Você não precisa pedir ao Poder Judiciário autorização para desbloquear, porque você pode fazer isso através dos órgãos de segurança pública. Então você não precisa de uma autorização para desbloqueio. Você vai lá e desbloqueia. Isso é o quê? A autoexecutoriedade. É fazer os atos sem autorização, sem necessitar da autorização do Poder Judiciário. Show de bola? Beleza, né? Próximo elemento, que é a tipicidade. A tipicidade aqui significa dizer que os atos eles devem ser típicos, eles devem ter sua respectiva previsão na legislação. Aqui é para não dar liberdade ao administrador público. Significa dizer o seguinte, olha só, nós temos aqui algumas penalidades disciplinares ao nosso servidor público. E as penalidades disciplinares são elas: advertência, suspensão até 90 dias, demissão, cassação de aposentadoria e mais uma aqui que é destituição de cargo comissionado. Essas penalidades aqui são penalidades típicas porque aqui se encontram na legislação. A administração pública não pode em nenhum momento aplicar penalidades distintas dessas que aqui se encontram. Imagina só, domingo agora teve um grande clássico, América e Imperatriz, certo? Para a galera que está assistindo que é de outro estado, o América é o grande time que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, além também do ABC. Eu sou americano, infelizmente, mas sou. E aí teve um pênalti que o jogador chutou a bola para Paraíba. E aí acontece o seguinte, o nosso servidor foi assistiu o jogo, americano doente, ficou completamente decepcionado com aquele futebol, encheu a cara de cachaça e chegou no outro dia, no horário do expediente, certo? Completamente embriagado e sem condições para o trabalho. A administração, para corrigir essa conduta disciplinar dele, ela tem opções, que são essas. O chefe nunca poderá, com penalidade, obrigar aquele servidor a assistir o jogo do ABC até o final do ano. Porque aqui essa penalidade ela não está típica, certo? Ela não tem tipicidade, certo? Show de bola? Então, as condutas típicas são aquelas condutas que a administração deve assim adotar e devem estar previstas na lei. Por fim, imperatividade. O último atributo significa dizer que os atos administrativos vão se impor, certo? Contra terceiros, mesmo que aquele terceiro não queira o resultado daquele ato. Professor, não estou entendendo, é porra nenhuma. Olha só, a imperatividade significa que o ato ele será aplicado mesmo que você não queira
aquele resultado. Ou você já viu algum agente de trânsito, PRF, ou STTU, perguntando se você quer levar uma multa de trânsito. Olha aí, doutor, eu estou vendo que você está dirigindo no WhatsApp. Quer levar uma multa? Não. Ele vai te multar apesar da sua vontade. Essa aqui é a conduta chamada, é o atributo chamado imperatividade. A imperatividade se revela dessa maneira, se revela dessa forma. E olha só a primeira questão. Esse atributo que permite que ele seja posto em execução pela própria administração pública sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. De acordo com essa estrutura aqui, esse aqui é auto-executoriedade. É auto-executoriedade. E aí vamos verificar onde se encontra. A alternativa A você já elimina, porque fala da imperatividade, então a imperatividade não tem esse conceito, não tem esse conteúdo. Vamos para a alternativa B. Auto-executoriedade, que deve estar prevista em lei como autorização para apreensão de mercadorias e interdição de estabelecimento. Está correto. A auto-executoriedade, ela precisa ter previsão legal. Eu preciso encaixar esse atributo dentro da legislação para dar a ele auto-executoriedade. Show de bola? Vamos para a alternativa C. Auto-executoriedade sempre que há discricionariedade administrativa, entender mais útil ou pertinente agir desde logo, sem aguardar a conclusão das diligências em curso. Veja, não é aqui a liberdade do administrador público que vai escolher se aquela conduta ou se aquela postura é auto-executória ou não. A auto-executoriedade, ela tem que ter sua previsão e sua sustentação aonde? Na lei, certo? Na lei. Então, a alternativa C está errada. Alternativa D é imperatividade. A gente já sabe que a imperatividade não é esse conceito que a gente está buscando. E restou apenas a alternativa E. E a alternativa E, ela é bem complicada, ela é bem densa e vocês não podem mais perder essa questão de concurso. A exigibilidade é, em verdade, uma consequência da auto-executoriedade que um autor do direito administrativo, ele fala e ele escreve sobre isso, chamado Celso Antônio Bandeira de Melo. E esse autor, ele é simplesmente assim, o papa do direito administrativo. Por isso que o que ele fala e o que ele diz, vez por outra, cai em prova. E aqui ele apontou o seguinte, olha só a alternativa. Exigibilidade, que trata apenas de meios diretos de coercibilidade, inclusive materiais como interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias e demolição de construções. De acordo com ele, o autor, essa alternativa está errada porque a exigibilidade não é meios diretos, é meios indiretos, certo? Eu não vou lá, administração pública, eu não vou lá e faço o ato como apreensão de mercadorias, como interdição de estabelecimento. Na verdade, eu vou adotar posturas de incentivo. Eu vou multar ele para que ele adote a postura, eu vou incentivar que ele adote de forma voluntária aquilo que ele deveria cumprir. E ele não cumpre. Show de bola? Então a alternativa correta aí dessa questão é a alternativa B de bola, certo? B de bola. Próxima questão. Tem mais a galera do Insta. Valeu? Vamos continuar aqui. A questão de número 2. Questão 2015 também, da Fundação Carlos Chagas, TRT da 9ª região. A questão é longa, como hoje a Fundação Carlos Chagas, ela mudou um pouco o perfil dela e ela está colocando questões mais pesadas, questões mais densas com relação à cobrança de direito administrativo. E olha só o que nós temos aí. Não obstante a presunção de veracidade e de legitimidade de que são predicados os atos administrativos, há vícios que podem evá-los e, diante deles, as consequências podem ser diversas. Ao tratar dos vícios relativos ao ato administrativo, nos traz a seguinte lição. Assim, haverá vício em relação, ele está aqui cobrando qual elemento, e é o que a gente vai avaliar, quando qualquer desses requisitos deixar de ser observado. O que ocorrerá quando for, primeiro, proibido pela lei. Por exemplo, o município desapropria um bem imóvel da União. Bem público, ele não pode ser desapropriado. 2. Diverso do previsto na lei, para o caso sobre o qual incide. Por exemplo, a autoridade aplica a pena de suspensão quando cabível a pena de repreensão, que aqui está utilizado como sinônimo de advertência. 3. Impossibilidade
porque os efeitos pretendidos são irrealizáveis, de fato ou de direito. Por exemplo, a nomeação para um cargo inexistente. Adequada relação que identifica entre o vício tratado pela autora e a consequência por ele imposta ao ato administrativo é aquela que trata o vício com relação a que elemento do ato administrativo. Aqui a pergunta é: esse vício, esses exemplos que se encontram aí nessa questão, vai apontar vício de competência, de finalidade, de forma, de motivo ou de objeto, certo? A competência é o conjunto de atribuições que eu, servidor público, vou ter para agir. A finalidade é sempre atingir o interesse público. A forma, de regra geral, a forma é escrita, que é como eu vou praticar o ato. O motivo é o pressuposto de fato ou de direito para a prática do ato. E por fim, o objeto é aquilo que eu pretendo. Desses exemplos que nós temos aí no teu material, vamos pegar só um exemplo, que é a aplicação da penalidade de suspensão, quando no caso era o momento e a adequação da penalidade de repreensão ou a penalidade de advertência. Nesse momento aí, nessa circunstância, você vê o quê? Para aplicar a penalidade a um servidor, o que é que eu preciso? O que é fundamental? Primeiro, eu preciso, para aplicar a penalidade a ele, eu preciso que ele viole o regime disciplinar. Eu preciso que ele adote uma postura inadequada, certo? E aí eu vou aplicar a penalidade. Sendo que no lugar de aplicar uma penalidade, eu apliquei uma errada. Veja, qual é o motivo? Violação do regime disciplinar. A penalidade é o quê? Objeto. Então, quando eu aplico uma penalidade distinta, a violação é onde? No objeto. Então, essa alternativa correta aí é a alternativa A. Ao objeto que eiva de nulidade do ato, pois são atos insanáveis, na medida em que eventual correção do objeto para hipótese legalmente prevista enseja a prática de ato distinto, não de convalidação. Show de bola? Tranquilo, né? Alternativa B. Quanto à finalidade, que pode ser sanado. Aqui eu queria que você apontasse, sublinhasse embaixo essa parte que está entre vírgulas, que pode ser sanado, colocando a seguinte informação: vício de finalidade não pode ser sanado. Vício de finalidade não pode ser sanado. A finalidade, o erro de finalidade, não pode ser convalidado. Eu não posso convalidar, certo? Não pode ser aqui convalidado. Então o erro da alternativa B reside justamente nesse entre vírgulas. C. Vício de competência, que em regra não pode ser sanado. Aí já está errado, porque o vício de competência, ele pode sim ser sanado, certo? O vício de competência não tem um problema, eu posso corrigi-lo, certo? Eu posso corrigi-lo desde que essa competência não seja uma competência denominada como competência exclusiva. Se a competência ela for uma competência normal, como conjunto de atribuições, eu posso sim corrigir. Agora, se ela for competência exclusiva, é porque a lei disse naquele momento que somente aquela autoridade, ou aquele servidor, ou aquele órgão poderá praticar um ato. Como, por exemplo, a posse ou porte de arma de fogo. Qual é o órgão competente para a sua concessão? Polícia Federal. Certo? Será que a Polícia Civil Estadual poderá conceder autorização ao porte de arma de fogo? Não. Se ela conceder, essa competência está sendo exercida de modo ilegal. E se é ilegal, não tem como convalidar. Não tem como corrigir por convalidação, porque a competência é exclusiva, é somente a Polícia Federal. E até dentro do Estatuto do Desarmamento tem outra lógica, tem outra regra, que fala que quando a arma é de uso restrito, eu vou deslocar, certo? Aqui, a autorização do posse ou do porte da Polícia Federal para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas. Então, nós temos esses elementos diferenciadores. Vamos à frente, alternativa B. D. A forma que não pode ser sanada. Também está errado, porque a forma pode também ser convalidada, certo? A forma pode ser convalidada. E a alternativa é os motivos que podem ser sanados. Os motivos também está errado, porque motivo não pode ser sanado. Vamos fazer um resumão aqui para vocês. Vamos fazer um resumão, vamos colocar aqui, ó. Olha só.
convalidação, certo? Elementos que podem ou não ser convalidados. Elementos que podem ou não ser convalidados. Olha só, desses daqui, eu posso convalidar. O pessoal que está no fundo aí, veja se o pincel vermelho dá certo. Posso convalidar competência e posso convalidar a forma. Finalidade eu não convalido, motivo eu não convalido e o objeto eu não convalido. Que é sanar. Eu não posso sanar mediante convalidação, finalidade, motivo e objeto. Certo? Eu só posso convalidar competência e forma. Vamos fazer um mnemônico aqui para a gente não perder. Posso convalidar o foco. Foco eu convalido, que é forma e competência. Forma e competência eu convalido. E o mofo eu não convalido, que é motivo, finalidade e o objeto. Eu não convalido. Show de bola? Beleza isso aqui? Então a alternativa correta aí da questão número 2 é a alternativa A. Alternativa A. Questão de número 3. Questão de número 3. Os atos administrativos extinguem-se por diversas razões. Entre elas, a retirada, que compreende a revogação e a invalidação ou a anulação. A revogação e a anulação constituem, respectivamente, a retirada do ato. Primeiro, o conteúdo que nós temos que trabalhar nesse momento é com relação a qual princípio que está sendo utilizado para efeito de anulação e revogação dos atos administrativos. O princípio é o princípio da autotutela. Autotutela, que é o princípio que dá a liberdade, a possibilidade, certo, do gestor público, do servidor público, da administração pública de rever seus próprios atos. Certo? É essa a possibilidade que nós temos diante da administração pública, o princípio da autotutela. Então esse princípio ele dá essa liberdade, ela dá essa oportunidade dele rever assim os seus atos. Toma muito cuidado, e essa dica que eu vou dar para vocês agora é uma dica que vale ouro em pó. Ela pode significar a tua aprovação em concurso público. Não confundir, pelo amor de Deus, o princípio da autotutela com o princípio da tutela. O princípio da tutela, ele tem íntima relação com a organização da administração pública. E aí significa dizer o seguinte: cada órgão e cada entidade administrativa, aquelas entidades da administração indireta, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, elas são criadas para um objetivo específico. Por exemplo, a UFRN, qual é o objetivo específico da UFRN? Ensino. Certo? O IBAMA, Defesa e Proteção do Meio Ambiente. INSS, prestação de atividades ligadas a benefícios previdenciários ou assistenciais. INCRA, Reforma Agrária. Anatel, Agência Reguladora das Telecomunicações. ANEL, Energia Elétrica. ANTAC, Transportes Aquaviários. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, Proteção da Bolsa de Valores. CAD, Defesa da Ordem Econômica. E aí o que é que você percebe disso? Cada órgão vai ter uma missão. Vai ter uma atividade especial que ele assim está desenvolvendo. A lei, quando ela é criada para fazer essas entidades da administração indireta, vai dar a ele, a cada entidade dessa, uma atividade especial. Sendo que a administração central, a administração direta, ela vai ficar observando o que eles estão fazendo, para fazer com que eles não fujam jamais da finalidade para a qual eles foram criados. E quando ela fiscaliza através da supervisão ministerial. E essa supervisão, para fazer com que essas entidades permaneçam na mesma situação em que eu imaginei na lei, é o princípio da tutela. É o princípio da supervisão. A consequência é controle e finalidade, controle finalístico, supervisão ministerial, tudo isso é princípio da tutela. Veja que os nomes são muito próximos, mas são áreas completamente distintas. O princípio da autotutela para o princípio da tutela, certo? Show de bola? Beleza? Vamos à frente. Então, sabendo que nós estamos diante aqui do princípio da autotutela, então nós temos aí a possibilidade de rever. E essa possibilidade de revisão é por anulação ou revogação. A anulação é quando o ato ele é ilegal, certo? Ele é ilegal. Se ele é ilegal, os efeitos dessa anulação, os efeitos são ex
tunc. Os efeitos ex-tunc é tapa na testa. Quem leva uma tapa na testa vai para onde? Para trás, certo? Então o efeito da anulação, o efeito é retroativo. Ele volta desde o início do ato. Sendo que eu queria que vocês anotassem uma observação do tamanho da folha do teu material aí, do teu caderno ou qualquer coisa que você tenha. É que esse efeito retroativo, ele tem uma exceção. Que é quando a administração descobre aquela ilegalidade depois de 5 anos. E esse ato ele foi praticado de boa fé. Se esse ato foi praticado de boa fé e depois de 5 anos, a administração não pode anular. A administração não poderá anular, certo? Então, quando a ilegalidade ultrapassa 5 anos, a administração pública ela não pode anular. Certo? Agora, isso tem uma consequência. Isso na verdade, é um requisito. Que esse ato, ele tem que obrigatoriamente ser praticado de boa fé. Porque se ele for de má fé, aí não tem prazo. Você pode estar com 80 anos na sua casa, perto de se aposentar, e a administração ir lá atrás daquele ato que você assim cometeu. Certo? E tranquilo? Quem é que faz a anulação? Tanto a administração pública como o Poder Judiciário. Certo? Beleza, a anulação é isso por enquanto. E a revogação? A revogação, qual é o motivo dela? O motivo da revogação é conveniência e oportunidade. Os efeitos da revogação, efeitos ex nunc, tapa na nuca. Quem leva tapa na nuca vai para onde? Para frente. Então o efeito ele é chamado efeito prospectivo, o efeito da data para o futuro. Certo? Essa é a nossa revogação. Anulação e revogação. Show de bola? E quem é que pode fazer revogação? Só quem pode fazer a revogação é a entidade, é o poder que expediu o ato. Somente ele. Certo? Somente ele, aquele órgão que expediu o ato, é que poderá assim revogá-lo. Não pode um outro poder revogar um ato do outro. Show de bola? Tranquilo, senhores? Beleza? Vamos à frente. Então vamos resolver as questões. Sabendo disso, vamos lá. A revogação e a anulação constituem-se respectivamente. Então, eu tô querendo aqui nesse momento, eu estou querendo aqui a revogação e a anulação respectivamente. Então, na redação das assertivas, o primeiro conceito é a revogação. Vamos lá. Alternativa A. Por razões de ilegalidade. Não é revogação. Razões de ilegalidade é anulação. B. Por razões de legalidade. Mesmo erro da anterior. C. Por razões de conveniência e oportunidade. Opa, olha, essa daí pode estar certa. E por razões de legalidade, que aí é a anulação, produzindo efeitos de regra para o futuro, na primeira hipótese, que no caso é da revogação, tá certo por enquanto, e retroativos à data em que emitido, na segunda hipótese da anulação, tá certo? É essa alternativa que é a alternativa correta. Essa alternativa, por razões de conveniência e oportunidade no caso da revogação, e a razões de ilegalidade no caso da anulação. C. Alternativa correta é a alternativa C. D. Com fundamento no exercício do poder hierárquico e no segundo caso, com fundamento no exercício do poder discricionário. Aqui o cara deu uma derrapada geral, não tem qualquer sentido essa assertiva, porque a anulação ou a revogação, ela não vai ter exatamente correlação com o poder discricionário. Ela pode ter relação sim com o poder hierárquico, mas com o discricionário é somente e somente só a questão da conveniência e da oportunidade. A alternativa é pelo poder judiciário. Veja só, o poder judiciário não pode revogar. Certo? O poder judiciário, ele não poderá revogar atos dos outros poderes. Sendo que você tem que tomar muito, mas muito cuidado com essa informação que eu vou dizer agora para vocês. Porque o que é que eu digo? Quem é que faz a revogação? O poder que expediu o ato. E por que eu não digo que quem faz a revogação é o poder executivo? É a administração pública. Porque o poder judiciário poderá, excepcionalmente, quando ele realiza a função administrativa, quando, por exemplo, ele realiza concurso público, quando ele faz licitação pública, ele pode, nesse caso, ser caracterizado e tratado como administração pública. E quando ele, o Poder Judiciário, está fazendo isso, ele pode revogar seus atos. Então, a informação mais correta e mais adequada com relação à revogação é que
cada poder revoga seus próprios atos. Não é possível que um poder revogue aqui os atos do outro. Tranquilo? Beleza? Vamos à frente. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Questão número 4. Os atos emanados no exercício da função administrativa possuem atributos que os distinguem dos demais atos jurídicos. Nesse sentido, a administração edita atos que constituem terceiros em obrigações, independentemente da vontade destes. O referido atributo ele é chamado de... Olha só. Nós verificamos aqui os atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade é quando eu tenho uma correspondência do ato à legislação. Autoexecutoriedade é quando eu pratico o ato e eu não preciso da autorização do Poder Judiciário. Tipicidade está de acordo com a lei. Imperatividade é quando eu pratico o ato e o destinatário ele não precisa dizer se concorda ou discorda daquele ato que eu estou assim praticando. Tranquilo? Então esse conceito que está em cima, ele é um conceito de quê? Imperatividade. Vamos lá, alternativa A. Imperatividade, que após a constitucionalização do direito administrativo, que mitigou o poder extroverso da administração pública, exige para produção de efeitos a participação do Poder Judiciário. Isso daqui ele deu uma derrapada também, colocou vários conceitos estranhos à nossa realidade, simplesmente para causar confusão. O que é o poder extroverso? O poder extroverso é o poder de império. E o que é o poder de império? É o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Então, a administração pública, quando ela está adotando meios e posturas que vai fazer com que sua vontade incida apesar da sua, ela está utilizando o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. É aqui onde vai residir a imperatividade. Mas a imperatividade, ela não é elemento, não é atributo característico de todos os atos da administração pública. Ela poderá, em algum momento, expedir alguns atos que não tenham essa característica da imperatividade. A imperatividade, ela só tem dentro desse poder de império, desse poder extroverso. Quer ver eu dar um exemplo para vocês e vocês vão concordar comigo? Amanhã sai o edital da PF, da Polícia Federal. Certo? E tem uma parte dos colegas aqui que estão preparando para PF e para PRF. Quinta-feira saiu da PF, sexta-feira saiu da PRF e na segunda-feira saiu do INSS. Certo? Saiu os três assim de uma lapada só. Aqui é para você rasgar o milho, roupa de junina. Você não vai mais para canto nenhum. Você só vai roupa, esquecer cachaça, esquecer Copa do Mundo. Só estudar. Certo? Agora, sua Copa é o concurso público. Veja só. Tem algumas coisas que acontecem com o concurso público. E aconteceu comigo que eu peguei e fui ver um tempo desse atrás para ver... Saber quantos concursos eu fiz até conseguir ser aprovado. E aí eu fui ver. Rodado uma porra. Que rodado, rapaz? Eu sou novo. Ah, tá. Pô, você é rodado, velho? Pois não é? Não, velho. Aí o que é que acontece? Eu fui ver e eu fiz 25 concursos até ser aprovado. Mas aí você se assusta. Será que eu tenho que fazer 25 concursos para conseguir aprovação? Não, velho. Sabe por que eu fiz 25? Porque na época da universidade eu era porra louca. Eu vivia enchendo a cara de cachaça indo para forró. E aí eu não estudava com afinco, com dedicação. A partir do momento em que eu adotei uma postura para começar a estudar sério, de começar a tratar aquilo como minha profissão e que eu tinha que obter resultado, aí foi quando eu comecei a ter assim as respostas. E eu conseguia obter resultado. E aí o que foi que aconteceu? Eu fui sendo reprovado, né? Isso foi tudo que aconteceu no período de um ano e meio. Eu fui reprovado nos concursos, mas aí quando eu fui aprovado também em uma ruma. Quando eu fui aprovado em auditor de controle federal em primeiro lugar. Eu fui aprovado aqui delegado da Polícia Civil em 22º. Eu fui aprovado em promotor do Estado aqui também. Eu fui aprovado em juiz no Estado da Paraíba. Analista processual do Ministério Público da União em 9º. Professor do Instituto Federal.
E passei no concurso de procurador federal, que é o que eu sou hoje, procurador federal. Então, quando você vai passar em todos. Você vai assim, você vai andando, você vai pensar que essa vida não é para você, vai chegar na etapa que você vai querer tocar fogo nos livros, você vai chegar na etapa que você está ficando doido ou perto disso. Quando você chegar nessa fase é que está muito pertinho de você passar. Está muito, muito, muito perto. Essa fase de queimar os livros, de querer tocar fogo nos livros, é quando assim faltam uns 2 ou 3 meses para você estudar, certo? Tá chegando, né? Agora, não adianta também começar querendo queimar os livros. Só para ficar... Não, assim, a pessoa... Não, porque vai ter candidatos que fazem o seguinte. Aí disse, não, é quando eu começar a querer tocar fogo no livro que eu vou passar, então vou começar a tocar fogo agora. Mesmo nunca tendo estudado para concurso. Aí é complicado. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Sai os 3 editais, PF, PRF e INSS. E você passa nos 3, numa lapada só. Certo? Você passa e aí você é aprovado. Chega no momento da nomeação, você também é nomeado ao mesmo tempo nos 3. E aí você vai ter a melhor dúvida da sua vida. Quer saber para onde você vai. Certo? INSS, PF ou PRF. E você, assim, deseja trabalhar no INSS, porque para você, assim, a vida vai ser mais tranquila. Aí você vai para o INSS. Será que o diretor da Polícia Federal vai dizer, não, ei menino, tu não vai não para o INSS. A gente tá precisando mais de você aqui. E a gente vai lhe colocar lá na Lava Jato. Será que pode fazer isso? Será que ele pode utilizar a supremacia do interesse público para fazer com que nesse momento ele faça a opção que deveria ser sua? Não. E a partir disso que eu digo para você que a imperatividade ela não está em todos os atos administrativos. Ela está apenas em alguns. Vamos aqui resolver essas questões. Alternativa A. Imperatividade que após a gente já viu essa tá errada. Certo? Porque não mitigou o poder extroverso da administração pública, ele permanece o mesmo. E não exige a produção de efeitos da participação do poder judiciário, sendo que não é imperatividade que traz esse conceito, é auto-executoriedade. B. Imperatividade que não está presente em todos os atos emanados pela administração pública, mas apenas naqueles que impõem obrigações. É essa alternativa que é a alternativa correta. Nós não temos a presença da imperatividade em todos os atos, apenas em alguns. C. Auto-executoriedade que está presente em todos os atos emanados pela administração pública, em razão do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. A auto-executoriedade também ela não está presente em todos os atos da administração pública, apenas naqueles que a lei quer e a lei deseja que ele é auto-executável. Se não, não aplico a auto-executoriedade. D. Auto-executoriedade que não está presente em todos os atos emanados pela administração, mas apenas no que conferem direitos aos administrados, como por exemplo as licenças e as autorizações, certo? Aqui nesse ele também está equivocado, porque a auto-executoriedade é quando a lei quer, certo? Somente quando a lei aponta. E aqui são apenas meros exemplos que vão conferir direitos aos administrados. Não preciso nessa circunstância. E a última alternativa, a alternativa é presunção de legitimidade ou veracidade que encontra o seu fundamento útil na submissão da administração ao princípio da legalidade, o qual autoriza a produção de efeitos sem participação do Poder Judiciário. Essa produção de efeitos sem participação do Poder Judiciário não é presunção de legitimidade ou veracidade, é auto-executoriedade, certo? Toma cuidado, porque você veja o que é que eles estão fazendo nessas alternativas. Eles estão colocando um atributo, dando o conceito correto, sendo que eles estão misturando. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que elaborar um conceito seu, específico para cada um desses elementos, para que no momento da prova você durma com ele e acorde na hora da prova sabendo, o conceito é esse e não vai ser modificado. Para na hora da prova, você não aqui perder uma questão dessa por causa de uma avaliação equivocada. Beleza? Conselho meu, faça uma tabela. Uma tabela num papel do caderno, cola na geladeira, ou no seu guarda-roupa, ou no espelho do seu banheiro, de modo que toda vez que você for escovar os dentes, você lê a tabela. Vai beber uma água ou comer alguma coisa da geladeira, você lê a tabela. E aí você distribui essa tabela em todos os conceitos, em todas as áreas, em todos os assuntos que você acha pertinente e relevante, para você não perder questão de concurso aí. Porque a gente só funciona dessa maneira. A gente só funciona
aprendendo, 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 repetindo, repetindo, revisando, 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 e aí você consegue absorver. Vamos à frente. Questão número 5. Rodrigo é servidor público federal e chefe de determinada repartição pública. Rodrigo indeferiu as férias pleiteadas por seus subordinados. O servidor José, alegando escassez de pessoal na repartição. No entanto, José comprovou que há excesso de servidores na repartição pública, no caso narrado. Então, a situação é a seguinte, você tem que pegar esses elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência de quem é? Deixa eu ver quem é o cara aqui. É Rodrigo, né? Rodrigo é o chefe. Ele que tem atribuição para dar ou não férias à sua equipe de servidores. A finalidade das férias de interesse público para fazer com que o servidor consiga descansar, se recuperar e voltar. Forma vai ser através de uma portaria escrita, certo? O motivo das férias. Motivo das férias, ele tem conquistado durante os 12 meses aqueles 30 dias, mas além desse motivo, eu vou conceder férias para ele se não houver prejuízo para a administração. E o objeto é o próprio usufruto das férias. Você vai lá aproveitar as férias, é o objeto. Nessa situação aqui, Rodrigo, enquanto chefe de José, disse: olha, tu não vai sair não. Sabe por que você não vai sair? Porque eu tenho poucos servidores. Então, se eu tenho poucos servidores, o pressuposto de fato que ia ocasionar as férias, ele não existiu no caso quando ele assim fundamentou. Quando José foi corrigir esse ato, ele disse: olha, você está errado. Nós temos excesso de servidores. Então, o vício nessa questão aqui é um vício relacionado ao motivo. Vício relacionado ao motivo. Teoria dos motivos determinantes. O colega está perguntando, aqueles que não assistiram essa aula de ontem, que é o seguinte: eu estava falando a diferença de motivo e motivação. Motivo é elemento do ato administrativo e motivação não é. Certo? A motivação é uma circunstância em que a administração pública tem que fundamentar, dizer o porquê está fazendo aqueles atos em algumas circunstâncias. E que circunstâncias são essas? Todas estão no artigo 50 da Lei de Processo Administrativo Federal. E nesse caso aqui, é a concessão ou a negativa de direitos. Eu tenho que fazer a motivação, eu tenho que fundamentar. Aqui no caso ele tem que escrever porque ele estava negando o direito às suas férias, certo? Por exemplo, você não quer tirar férias agora que eu quero ir para Patos, de Patos eu vou para Campina Grande, de Campina Grande eu vou para Caruaru e vou voltar para Mossoró, cidade junina. Então, isso aí é um direito seu. Você faz o que você quiser com suas férias. Aí, nessa circunstância, ele diz: não tem um servidor suficiente nesse período. Aí você comprova: não, tá aqui, sua equipe está completa. Não tem ninguém faltando, não tem ninguém doente, não tem ninguém afastado, não tem ninguém de licença. Então você vai ter que conceder minhas férias. A justificativa, dizer o porquê está praticando aquele ato, é a motivação, é a fundamentação, é dizer o porquê, explicar porque ele adotou aquela postura. Ela não está presente, e esse é um elemento bem característico e essencial, que o dever de fundamentar, de motivar, ele não é elemento do ato administrativo. A administração, em alguns momentos, ela não precisa dizer o porquê está fazendo aquilo. Como por exemplo, a nomeação de cargo comissionado. Eu nomeio quem eu quero no momento de achar oportuno e não digo por que eu estou nomeando aquela pessoa. Simplesmente nomeio. Eu faço isso e não faço motivação. Show de bola? Beleza? Então aqui a alternativa correta, vamos lá. No entanto, José comprovou que há excesso de servidores na repartição pública. No caso narrado, há vício de motivo do ato administrativo. Já é esse. Acabou-se. Morreu Maria Preá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu já resolver essa, vamos passar para outra, porque pelo adiantado do horário, da forma como a gente está aqui, eu acho que a gente não consegue resolver todas as questões, certo? Vamos à frente. Questão número 6. Questão de número 6. Melinda, servidora pública, praticou o ato administrativo com vício de competência. Cumpre salientar que a hipótese não trata de competência outorgada com exclusividade pela lei.
mas o ato administrativo competia a servidor público diverso. Em razão do ocorrido, determinado particular impugnou expressamente o ato em razão do vício de competência. Nesse caso, o que é que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando se é possível ou não convalidar. Vamos para cá. 5 elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Os que são passíveis de convalidação é a competência e a forma. O vício aqui é de competência. Pode convalidar? Pode. Sendo que a competência, para ser convalidada, só posso convalidar se a competência ela não for, se não for competência exclusiva. Porque se a competência ela for exclusiva, eu não posso convalidar, certo? Será que nessa questão tem esse problema? Veja só, Melinda, servidora pública, praticou um ato com vício de competência. Olha só o que ele coloca. Cumpre salientar que a hipótese não trata de competência otorgada com exclusividade para a lei. Então, o que é que ele está dizendo aí? Que a competência não é exclusiva. Então, posso convalidar? Em regra, posso. Em regra, poderia. Sendo que tem um problema. Continua a leitura aí da questão. Mas o ato administrativo competia a servidor diverso. Olha só. Em razão do ocorrido, determinado particular impugnou expressamente o ato em razão de vício de competência. Ou seja, um particular, ele viu que uma pessoa praticou o ato com vício de competência. Quando ele impugna, ele trava a convalidação. Quando o particular impugna o ato, só o fato dele dizer, olha, esse ato ele está errado, a administração já não pode convalidar. Certo? Então aqui você vai colocar 2 elementos que vai evitar, impedir que a administração pública convalide. O primeiro é quando a competência ela é exclusiva. O segundo é quando o particular impugna o ato. Quando o particular impugna o ato, trava a administração pública e ela não pode assim convalidar. Show de bola? Vamos às alternativas. Alternativa A. Não comporta convalidação, que na hipótese da CA... Vixe, errei. Alternativa A. Não comporta convalidação, pois o vício narrado não admite tal instituto. O vício de competência admite convalidação? Admite. Então, a alternativa A está errada. B. Comporta convalidação, que na hipótese dar-se-á com efeito ex tunc, certo? Comporta convalidação, que na hipótese dar-se-á com efeito ex tunc, certo? Toma cuidado com relação a essa alternativa. Deixa eu resolver as outras para apontar essa. Alternativa C. Não comporta convalidação em razão da impugnação feita pelo particular. Acabei de falar para vocês que isso é correto quando o particular impugna. Quando ele impugna, eu não posso convalidar. Essa é a alternativa correta. Daqui a pouquinho a gente volta para a alternativa B para eu explicar por que está errada. D. Comporta convalidação que na hipótese dar-se-á com efeito ex nunc. A convalidação, quando eu realizo ela, o efeito ex tunc. Ele volta desde o início, o efeito é retroativo. Então, professor, qual é o erro da B? Segura a onda que a gente volta nela. Comporta exclusivamente a aplicação do instituto da revogação com efeito ex tunc. Aí não é revogação, essa daí tá tranquila. Por que não é a B? Não é a B porque a impugnação do ato impede a convalidação. Simplesmente por isso. Porque, veja, você tem que resolver essa questão de acordo com o cabeçalho que está sendo exigido. E aqui no cabeçalho diz que o ato ele foi impugnado. Se o ato é impugnado, eu não posso convalidar. Certo? Eu não posso fazer convalidação. Porque a alternativa diz que esse caso comporta a convalidação que na hipótese dar-se-á com efeitos ex tunc. Vamos fazer assim? Vamos mudar um pouco a questão? Esqueça essa parte aí. Em razão do ocorrido, determinado particular impugnou. Tira essa parte que o particular impugnou. Se você tirar essa parte que o particular impugnou, a alternativa correta muda para B. Certo? Mudaria para B. Certo? Beleza? Tranquilo? No caso dessa questão, se você tirar essa parte final da impugnação do particular, a alternativa mudar para B. Certo? Show de bola? Beleza? Questão número 7. Questão número 7.
Considere a seguinte situação hipotética. O prefeito de determinado município de Roraima concedeu autorização para atividade de extração de areia de importante lago situado no município. Cumpre salientar que o ato administrativo preencheu todos os requisitos legais. Ele fala isso aí para dizer que o ato ele foi legal e não está passível de anulação. Então o ato ele foi legal, porque ao falar aqui da concessão de extração de areia, você já pensa no meio ambiente, já pensa que é uma coisa ilegal. Então ele está conduzindo você para você pensar que esse ato é ilegal, mas ele não é. Esse ato ele é legal, porque foi concedido de acordo com os pressupostos da legalidade, que é nessa parte que você encontra. Cumpre salientar que o ato administrativo preencheu todos os requisitos legais. Continuando. Bem como foi praticado quando estavam presentes as condições fáticas que não violam o interesse público. Ou seja, eu não podia fazer anulação aí. Ele está dizendo muito claro e muito correto. Mas olha só a continuação da questão. Ocorre que, posteriormente, a atividade consentida veio a criar malefícios à natureza. No caso narrado, o ato administrativo emanado pelo prefeito poderá ser: olha, se o ato estava dentro da legalidade e depois demonstrou-se que eventualmente estava ocasionando malefícios, e esses malefícios eles podem não se encontrar na legislação. Pode ser circunstâncias que simplesmente a prefeitura não quer. Quando ela não quer, a situação aí é de conveniência e oportunidade. Se é conveniência e oportunidade, qual a maneira de revisão aí? Revogação. A maneira de revisão é revogação, certo? Revogação. E vamos lá as alternativas. A. Mantido incólume no mundo jurídico, haja vista que a nova circunstância fática não gera consequências ao ato praticado. Está errado, porque gera consequências, a administração poderá revogar. B. Anulado pela administração ou pelo Poder Judiciário com efeito ex tunc. Não vai poder anular porque o ato ele é legal, ele preencheu os requisitos legais. Então você não vai poder anular. C. Anulado apenas pelo Poder Judiciário com efeito ex nunc. Está errado completamente, porque a anulação tanto o Poder Judiciário pode fazer, como a administração pública também poderá fazê-lo. E o efeito não é ex nunc, o efeito é ex tunc. Tunc. D. Convalidado com efeito ex tunc. Veja que não cabe convalidação, porque a convalidação é um instrumento para corrigir atos ilegais. Se o ato é legal, eu não convalido. Se tudo está errado, a alternativa certa só resta ser qual? A alternativa é revogado com efeitos ex nunc. Beleza? E aí, meu irmão? Se fosse uma licença e desde que essa licença, todos os seus pressupostos estejam previstos em lei. Regra geral, a licença é um ato vinculado. Então, se houve descumprimento de alguma dessas etapas, a única forma de revisão é por anulação. Sem dúvida alguma. Show de bola. Beleza? Vamos à próxima alternativa. Questão número 8. O ato administrativo discricionário. Olha só o que eu quero aqui para a gente resolver. Olha só, se por um acaso a gente não conseguir resolver todas essas questões hoje, vocês podem me achar aqui, ó, @professor Tiago Nóbrega no Insta ou no Facebook. Que aí... Oi? Não, vou dar o gabarito, mas se eventualmente quiser resolver a questão completa, a gente discutir, trocar uma ideia, que lá a gente tem um espaço bem interessante também, e aí vocês podem eventualmente verificar aí. Que lá também tem algumas dicas, enfim, vocês dão uma olhada. Com relação ao ato discricionário, veja só o que é que acontece. Deixa eu apagar aqui rapidão. Não sai ninguém, né? Tá aqui o apagador. Olha só.
ato vinculado e ato discricionário, certo? Olha só a diferença. No ato denominado como ato vinculado, todos esses elementos, esses 5, estão previstos em lei. Todos eles. Se todos aqui estão previstos em lei, se algum desses elementos forem descumpridos ou violados, aqui a administração vai estar cometendo o quê? Uma ilegalidade. Se é ilegal, a forma de revisão é por anulação, certo? Então, o ato vinculado, a forma de revisão dele é por anulação. Tranquilo? Beleza, né? No ato discricionário, nós temos 3 elementos previstos em lei, que é a competência, a finalidade e a forma. Se eventualmente esses 3 elementos aqui restarem violados, nós teremos uma ilegalidade e, por conseguinte, a forma de revisão desse ato aqui é por anulação. E é aqui, nesse espaço, no motivo e no objeto, que nós temos o mérito administrativo. É aqui onde nós temos a conveniência mais a oportunidade. Nesses 2 elementos aqui, a forma de revisão é por revogação. Vamos aqui para a questão, vamos para a alternativa. Olha só, o ato discricionário. Alternativa A. Apresenta discricionariedade em todos os seus requisitos, exceto quanto à competência para a prática do ato. Está errado porque a discricionariedade do ato discricionário, ela está somente aqui, ó, no motivo e no objeto. Somente aqui. B. Apresenta discricionariedade em um dos seus requisitos, qual seja a finalidade. A finalidade não é discricionária, ela é elemento vinculado, porque a finalidade é a finalidade para atingir o interesse público, e esse atingir o interesse público é uma consequência inegociável. Eu sempre tenho que buscar aqui o interesse público. Eu não posso utilizar aquela expressão comum aqui no interior, que a pessoa chega assim e diz: o bichinho do prefeito, ele rouba, mas faz. Isso é o quê? É ele trabalhar violando a finalidade, enquanto elemento do ato administrativo. Basta para você ver como essa situação ela é absurda. Eu trabalho aqui no IAP, tá se aproximando para... Porra, bicho, para 12 anos. Há 12 anos aqui dando aula aqui no IAP. Passei um período que eu estava longe daqui, que eu estava no norte. Fui começar a trabalhar no norte. E aí eu trabalho aqui no IAP e já trabalho há bastante tempo. Então quer dizer que eu trabalho. Será que eu posso roubar essa câmera aqui que está nos filmando agora? Deve valer uma nota preta? Ou levar para casa? Ou esse ar-condicionado, que eu acho que lá na minha sala ia ficar beleza. Para assistir a Copa do Mundo, então... Olha aí, será que eu posso roubar porque eu faço? Não, viola a finalidade. Show de bola? Beleza? Vamos à frente. C. Não comporta anulação. Tá errado que aqueles 3 elementos ali de cima, eu vou rever ele por anulação. D. É passível de revogação. O ato discricionário, eu posso revogar ele? Eu posso revogar desde que a revogação incida sobre o motivo e o objeto. Quer ver uma atividade legal de casa, para depois a gente comentar no Facebook ou no Instagram, falar sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, que ele foi descontinuado pelo governo federal. O governo federal, ele fez um programa de acordo com uma lei e assim criou o programa Ciências Sem Fronteiras. Sendo que chegou o momento que ele teve que fazer a opção, olha, ou eu continuo esse programa ou eu coloco o dinheiro na merenda escolar. E ele fez a opção dizendo, ó, é melhor do que mandar aluno para fora, eu ter dinheiro para pagar aqui a merenda escolar dos alunos. Foi a opção que foi feita. Então, quando ele fez essa opção, ele revogou o Ciências Sem Fronteiras. Ele simplesmente descontinuou o programa. Isso é o quê? Revogação. Ato discricionário. É a alternativa correta. Mas a alternativa E, que é também interessante. Na alternativa E, olha só o que ele fala. Ele fala que o ato discricionário não está sujeito a controle judicial. Olha que problema que nós temos. Porque você associa logo anulação e revogação à seguinte lógica. A revogação
A revogação só quem pode fazer é quem? É a administração pública, o Poder Judiciário não pode fazer. E aí você pensando que o ato discricionário é somente mérito, você pensa que o Poder Judiciário nunca poderá adentrar no ato discricionário. E está errado, porque ele pode entrar aqui, ó, na competência, na finalidade e na forma. Ele poderá, porque isso daqui será uma ilegalidade, e por ser uma ilegalidade, a maneira de correção é por anulação. Por anulação. Beleza? Tranquilo? Alternativa correta, alternativa D. D de dado. Vamos para a questão número 9. Como é que tá meu horário aí? Falta 2 minutos? Ah, tá. 9. Manuel, servidor público e chefe de determinada repartição, emitiu certidão de dados funcionais do seu subordinado, o servidor Pedro. Passado alguns dias da prática do ato, Manuel decide revogá-lo, por razões de conveniência e oportunidade. Cumpre salientar que o mencionado ato não continha vício de ilegalidade. A propósito dos fatos narrados, a revogação está. Vamos lá. O segredo aí, olha a tua questão com cuidado, o segredo aí está na certidão como um elemento, como um ato administrativo. Quando eu vou certificar algo, eu vou dizer o quê? Que algo aconteceu no passado. Quando eu vou solicitar uma certidão de que eu fui aluno da especialização lá da UFRN, eu vou pedir uma certidão para ela e o servidor lá da UFRN vai dizer o seguinte: olha, certifique do fé que Tiago foi aluno entre os anos 2007 e 2008 da especialização da UFRN em processo civil. Ponto. Isso é uma certidão. Será que alguém pode revogar o que aconteceu no passado? Não, porque uma coisa, um evento aconteceu e ninguém pode revogar. Certo? Eu não posso revogar aquilo que aconteceu no passado. Então eu não posso revogar uma certidão. Essa certidão que aqui nós temos, veja que é uma certidão de dados funcionais. Uma certidão, por exemplo, de tempo de serviço. Não, eu quero uma certidão de tempo de serviço aí que eu quero tirar minha licença para capacitação. Que é a cada 5 anos eu tenho direito a 3 meses com remuneração para me aperfeiçoar. Aí eu quero uma certidão para saber qual o tempo que eu tenho. Aí ele me dá uma certidão, você tem 6 anos. Será que ele pode revogar essa certidão? Não, não pode. Se eu não posso revogar, então aqui eu queria que vocês anotassem atos que não são possíveis, certo? Que eu não vou revogar. São os seguintes: ato vinculado. O ato vinculado, o ato consumado, o ato de procedimento, olha só, aqui nessa revogação, esses atos aqui não estão sujeitos à revogação. Nunca poderei revogar esses atos. E como é que você encara ele? Como é que você visualiza? No ato vinculado, ele está aqui, ó. Então não posso revogar por quê? Porque o erro é um erro de lei. Se é um erro de lei, eu vou fazer o quê? Anulação. O ato consumado, por que eu não posso revogar um ato consumado? Porque é o seguinte: eu conquistei 30 dias de férias depois de 12 meses de efetivo exercício. Usufruí todos os 30 dias, completamente os 30 dias. Por que a administração vai revogar depois que eu usufruí? Não tem sentido. O ato ele já veio, eu já usufruí os benefícios dele, então não tem sentido eu revogar. Então, ato consumado você também não pode revogar. Agora, se ele não foi consumado totalmente, aí eu posso. Porque imagine meus 30 dias de férias. E aí a coisa vai. Tirei o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando chega no 10º, a administração resolve interromper minhas férias. Pode fazer isso? Pode. Eu não usufruí todo. Mas aquele período dos 10 dias que eu já usufruí, ela não pode revogar.
o ato de procedimento administrativo, que é uma série encadeadas. Eu não posso revogar sob pena de ruir tudo. Professor, não estou entendendo. Olha só, o ato administrativo, o ato que compõe procedimento administrativo, ele começa da seguinte forma. Eu tenho um ato aqui, depois eu venho para um ato seguinte, depois eu vou para o ato seguinte e vou assim. Imagina o nosso edital que vai sair. Começa com a necessidade administrativa com os cargos vagos, dotação orçamentária, autorização do Ministério do Planejamento, contratação da banca do concurso, depois você vai aqui, publicação do edital. Então você tem um procedimento, que esse procedimento ele é composto por vários atos isolados. E aí, se eu revogar esse daqui, a cadeia toda vai ruir. Por isso que eu não posso revogar ato isolado de procedimento administrativo. Ato declaratório, que é nossa certidão da nossa questão, ele também não pode ser revogado, porque ele diz que algo aconteceu no passado. Certo? Que algo aconteceu no passado. E por fim, ato que gera direito adquirido, eu também não posso revogar. Vamos aqui. Então esse ato aí, esse ato de Manuel, ele não poderia nunca ser revogado. Vamos direto à alternativa correta. Aí, a propósito dos fatos narrados, como ele fez a anulação, tá errado, porque a certidão é ato administrativo que não comporta anulação, que é a alternativa correta, a alternativa é. A alternativa correta, a alternativa é. Vamos complicar essa questão? Vamos complicar? Vamos fazer o seguinte, olha só. Nós temos o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Eu nunca fui aluno de lá. Nunca. Certo? Nunca. Eu falei para vocês que a certidão ela não pode ser revogada, não foi isso? Mas imagine que eu chego no setor e meu amigo aqui, meu aluno, e ele tá lá trabalhando no IFRN no setor para dar as certidões. Eu chego para eles, cara, tô precisando de uma certidão para me aposentar ou para comprovar que eu fui aluno. Emita uma certidão para mim. Mas professor, você nunca foi aluno daqui. Homem, emita. No professor não dá certo 5 mil. Aí ele vai lá e... Esse ato aí, ele é um ato que ele não tem motivo. Ele não tem motivo e viola também a finalidade. Nessa situação, nessa circunstância, o ato será o quê? Ilegal. E a forma da revisão da certidão será por anulação. Anulação. Certo? Então, eu só posso aqui rever os atos declaratórios quando eles forem ilegais, através da anulação. Se eles forem legítimos, se eles estiverem previstos na lei, a revisão não é por anulação. E eu não posso revogar, certo? Eu não posso revogar. Esse ato ele vai ser perfeito e não estará sujeito à revogação. Beleza? 12 minutos, né? Vou correr. 10 minutos? Não, questão 10, né? Questão 10. Porra, meu coração tá parando aqui já. O atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos depende de lei expressa. Errado, certo? Esse atributo, ele independe de lei, porque toda atuação da administração pública precisa corresponder ao princípio da legalidade, precisa corresponder à fonte primária e vinculante da administração pública, que é a lei. Então, nessa situação específica, esse atributo ele não precisa ter previsão legal. É uma coisa que acontece pela razão das coisas, pela natureza das coisas, pelo fato de estar dentro do regime jurídico administrativo. Então, o item 1 está errado. 2. A imperatividade significa que os atos administrativos são cogentes, ou seja, obrigatórios, obrigando a todos quantos delas se encontrem em seu círculo de incidência, ainda que o objetivo por ele alcançado contrarie interesses privados. Tá certo. Mas, professor, contrariar interesse privado? Claro, é justamente isso o conceito da imperatividade. Eu vou à administração pública praticar um ato que, mesmo que você não queira, o seu interesse privado, ou você, quando está levando a multa de trânsito, você quer receber a multa. Não, não quero não, vou gastar esse dinheiro com cachaça. Mas a administração pública vai lá e vai lhe multar, mesmo que você não queira. Mesmo que o seu interesse privado diga que você não aponte ou não quer. E eu tô lascado agora, que eu fui tirar o documento anual, o licenciamento anual do meu carro, e verifiquei lá que tem 3 multas. Todas minhas. Que eu não sei se quem não é meu aluno do curso regular, não sabe disso, mas eu sou um péssimo motorista. Muito ruim, velho. Muito ruim. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. E aí eu adotei pra mim a seguinte postura. No ano passado, eu fiquei com 18 pontos na carteira. Quase que eu perdia.
Tinha que eu ia completar 20. Eu disse, pô, vou andar mais de carro não. Tá sendo mais caro, eu vou andar de Uber. E depois desse momento eu mudei meu perfil. Se não estou mais andando, dirigindo o carro, estou andando de Uber. O carro meu e da minha família fica com minha esposa, que ela dirige bem melhor do que eu. E ela tá puta da vida, porque eu só quero andar com ela de motorista. Mas, velho, se eu só quando ando, eu dirijo mal e ainda levo muita multa, é a razão de ser da coisa, né? Vamos à frente. Então a imperatividade, ela traduz justamente esse conceito. Então o item 2 está correto. O item 3. Em alguns atos administrativos, como as permissões e autorizações, está ausente o cunho coercitivo, ou seja, a imperatividade. Tá certo. Como, por exemplo, quando, por exemplo, você vai fazer aquelas corridas de rua, que é algo muito comum hoje em Natal. Quando vai fazer as corridas de rua, aí você vai solicitar uma permissão de uso de bem público para que a prefeitura consiga contornar o trânsito, ela parar, colocar agentes de segurança para fazer com que sua corrida aconteça naturalmente. Isso daí não é o caráter imperativo dela, ela não vai mandar, certo? Ou deixar de mandar, ela vai autorizar. Então, faça a sua corrida da forma como você achar melhor. Tá certo. 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é juris et de jure, ou seja, a presunção relativa. A presunção ela é relativa, mas não é essa expressão em latim. A expressão em latim é juris tantum, não é juri et de jure. Essa daí, juri et de jure é a presunção absoluta. A correta, aquela que estava aqui, é juris tantum. Isso daqui foi para lascar a vida da galera. Se não tinha, você dava para matar desse jeito. Mas a presunção juri et de jure é a presunção absoluta, que ela não admite prova em sentido contrário. Essa nossa administrativa, ela não é assim. Ela é a presunção juris tantum, uma presunção relativa. Certo? Uma presunção relativa. Beleza? Então a alternativa correta aí é a alternativa C. 7 minutos. Vai controlando meu horário aí. Senão eu me lasco. Porque depois que terminar essa aula, eu vou pra casa jantar e vou voltar pra dar aula agora à noite. Certo? Então vou só dar o cangapé e voltar. E a gente tá gravando aqui desde que? De 2 horas? Que eu tô gravando com ele. E eu tô gravando com ele o outro curso. E aí tô aqui desde 2 horas. Vamos lá. Vamos embora. Qual questão agora? Essa questão 11 é uma questão safada. Veja só e leia ela. Prefeito de determinado município concedeu licença por motivo de doença em pessoa da família a servidor público municipal já falecido. Nesse caso, o ato administrativo citado apresenta vício em qual elemento do ato administrativo? Olha aí o problema. Vamos separar essa questão para você compreender bem. Qual é a licença que nós temos aí? É a licença por motivo de doença em pessoa da família. Qual é o objetivo dessa licença? Qual a razão de ser dessa licença? Eu tiro a licença para ajudar algum parente meu que está doente. Tranquilo? Show de bola. O nosso servidor público, ele está o quê? Morto. Ele morreu. Se ele morreu, ele pode usufruir dessa licença? Não. Mas veja só, o motivo para gerar essa licença é qual? Qual é o motivo que eu vou conceder essa licença para um servidor? Tem que ter alguém doente na família dele. Tem ou não tem? Ele morto, pode ter alguém doente da família dele? Pode ou não? Pode. Alguma pessoa da família dele pode estar doente. Então, aqui o motivo para a concessão da licença ele existe. Porque pode ter alguém doente. Agora, qual é o objeto da licença? É o servidor se afastar. O servidor ele vai se afastar para tratar a pessoa que está assim doente. Nessa situação do cara morto, falecido, pode ter alguém da família dele doente, que se ele tivesse em atividade, ele poderia ter a licença? Pode. Agora eu não dou a licença para ele porque ele está o quê? Morto. Só através da mesa branca. Certo? Então aí, o vício, nesse caso aí, é um vício relativo ao objeto.
ao objeto. Questão aí, safada. Safado. Na hora de uma prova, você resolvendo português, informática, raciocínio lógico, o pessoal da PRF, física, né? Matemática. Enfim, vamos à frente. Questão número 12. 12. Fábio, servidor público federal, chefe de determinada repartição, concedeu licença a seu subordinado Gilmar Mendes, pelo período de 1 mês, para tratar interesses particulares. No último dia da licença em curso, Fábio decide revogá-la, por razões de conveniência e oportunidade. A propósito dos fatos, é correto afirmar. Veja, ele concedeu 30 dias de licença. Os 30 dias foram usufruídos. Está no último dia. Ele está em casa aproveitando. Será que eu posso revogar? Não, não pode. Ato consumado eu não posso revogar. Não, mas ele está no último dia. Ele está em casa. A revogação que ele vai fazer vai incidir a partir do dia seguinte. É igual a interrupção de férias. Interrupção de férias. Ó, segunda-feira eu estou de férias. De verdade, eu vou começar minhas férias desse ano na segunda. Aí eu tô de férias. Se o procurador-geral chegar e dizer, Tiago, vou precisar de você, ele interrompe na segunda, mas a segunda é dia de férias. Eu volto a partir da terça. Como aqui é o último dia, essa revogação só poderia ter feito no dia seguinte. Então o ato é consumado, eu não posso revogar. Aí outros 500. O que ele já usufruiu, beleza, consumou. Mas o que falta, não. 12. Então a 12, alternativa correta, alternativa A. Alternativa A. Eu acho que dá pra gente terminar. Dá porra nenhuma. 13. A convalidação dos atos administrativos. Aqui a gente já bateu muito em convalidação. Vamos lá, alternativa A. Destina-se, entre outros, a atos administrativos com vício de motivo. Vício de motivo eu posso convalidar? Não. B. Não pode ser feita por quem não pertence aos quadros da administração pública. Certo? Tá errado. Certo? Tá errado. Destina-se a atos válidos. Destina-se a atos válidos. A convalidação dos atos administrativos, na verdade, ela se destina a atos inválidos e atos ilegais. D. Tem efeitos retroativos. Essa é a alternativa correta. A convalidação tem efeito ex tunc, retroativo. E. Não pode ser inviabilizada pela ocorrência do fenômeno da prescrição. Pode sim. Pode sim. Se prescrever o prazo de correção, ele não pode mais corrigir. Então, a alternativa correta é a alternativa D. D. Questão número 14. Questão número 14. Mateus, servidor público federal, removeu o servidor Pedro para a localidade extremamente distante de difícil acesso, no intuito de castigá-lo. Ocorre que Pedro merecia penalidade administrativa por ter cometido infração funcional, mas não remoção. No caso narrado, a remoção, por não ser ato de categoria punitiva, apresenta vício de quê? Olha só, a remoção, qual é a intenção da remoção? Qual é o objetivo da remoção? É você preencher cargo vago, necessidade administrativa, interesse público. Quando você utiliza a remoção para uma finalidade diversa dessa realidade, você está aqui violando que elemento do ato administrativo? Finalidade. O nome disso daí é desvio de finalidade, é uma das modalidades de abuso de poder. Certo? É uma das modalidades do abuso de poder. Beleza?